Oi, gente! Tudo bem por aí? Último capítulo do livro de Gálatas. Foi muito bom ficar com vocês essa semana. Quase uma semana, 6 dias. Foi lindo, foi maravilhoso. O de ontem foi profundo sobre a guerra entre o cachorro bom e o cachorro mau, o espírito ruim e o espírito mau. Qual que está ganhando? Tomara que esteja ganhando o Espírito de Deus, a bondade, o amor, a fidelidade, a justiça, o carinho, o amar os outros como Jesus nos ama. Tomara que dentro do seu coração esteja vencendo esse. Vamos agora, vou espirrar. Ó, momento de espirro, não foi. Deve ser esse casaco aqui. Parece loucura, mas tá ficando frio aqui, gente. Hoje amanheceu 11 graus. Os gaúchos não acham muito, eles falam que é só abaixo de 10 que é frio, mas pra mim, meu Deus, 20 graus já é frio. Por isso eu tô usando meus casacos. De madrugada tá frio ainda. Vamos lá, Gálatas capítulo 6, último capítulo. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Não façam isso com humildade, mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Esse versículo primeiro aqui me lembrou desse menininho, o pastor, todo mundo chamando ele de pastor falso. Ele é uma vítima, gente. Eu já falei em outro podcast, mas eu vou falar de novo porque isso que me lembrou. Ó, irmãos, vocês que são espirituais, se vocês verem alguém fazendo alguma coisa errada, corrijam essas pessoas, mas corrijam com cuidado, com humildade. E cuidado para vocês também não serem tentados. Esse gurizinho tem 14 anos, quer dizer, 15 agora, ele fez 15 em abril. 15 anos. Ele é totalmente manipulado pela família dele lá, pelas pessoas que estão ao redor dele. Nós não devemos julgá-lo. Nós temos que ter compaixão dessa alma e de todas as almas que pecam, porque a gente é vulnerável, gente. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Ó, você tem que, com humildade, ter todo o cuidado. Ó, tenha um cuidado. Tenha um cuidado para falar com essa pessoa que ela está fazendo alguma coisa errada. E cuidado com você também, para você não ser tentado a fazer o mesmo. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Bonito, né? A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesma. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez. Olha que legal. Se precisar comparar o seu modo de agir com os dos outros... Peraí, vou ler uma parte. Vamos lá, vamos ler o versículo 4 de novo. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Resumindo essa parte, cuide da sua vida. Que cada pessoa cuide da sua própria vida e pare de olhar a vida dos outros. Se ele for bom, se o seu modo de agir for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que ela fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com os dos outros, sem parar de ficar abelhando a vida dos outros. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Cada pessoa deve cuidar da sua própria vida. Para de vigiar a vida dos outros. Para de cuidar da vida dos outros. Deixa os outros usar a roupa que eles quiserem, comer as coisas que eles quiserem, ir para o lugar que eles quiserem. A não ser que sejam crianças, que você é obrigado a cuidar e fazer virar uma pessoa boa para a sociedade. Mas adultos, não. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem estiver ensinando. Ai, que legal isso. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo, o discípulo, deve repartir todas as suas coisas boas com quem estiver ensinando. Deve honrar o professor. Que legal isso, né? A pessoa que está aprendendo deve honrar quem está ensinando. A gente deveria honrar os professores, né? Deveria honrar quem ensina as coisas pra gente. A Bíblia está falando isso aqui, ó. Quem está aprendendo deve dar todas as coisas boas, repartir todas as coisas boas com quem está ensinando.
Não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que ela colherá. Se plantar no terreno da natureza humana, que nós lemos ontem, desse terreno colherá a morte. Então, tudo aquilo ali, ó, imoralidade sexual, impureza, indecência, adoração a ídolos, feitiçaria, inimizade, briga, ciumeira, excesso de raiva, ambição egoísta, desunião, divisão, inveja, bebedeira e farra e outras coisas parecidas com essas, se plantar nesse terreno, vai colher a morte. E não é a morte que todo mundo vai morrer, você pode pensar, é a morte da alma. E a morte da alma, como a alma não morre, a alma é imortal, a morte da alma é viver afastado de Deus. Pode colocar o nome que você quiser, no inferno, numa queda eterna. O que importa realmente é que a morte é viver longe de Deus, longe do Criador. Porém, se você plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno você colherá a vida eterna. A sua alma vai viver para sempre num lugar bom, numa cidade boa que Ele está esperando, que Ele planejou, tudo que Ele fez, tudo que Ele pensou para nós, você vai viver ali. Se você plantar o que? Vamos ler lá o de ontem. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Se você plantar isso, você vai colher a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Às vezes a gente desanima. E eu vou contar uma coisa assim, muito sinceramente para vocês. Às vezes eu desanimo de falar aqui, não por vocês são maravilhosos, eu amo, é um carinho na minha alma ler cada comentário, ler cada transformação, ler cada testemunho. É isso que me motiva, inclusive, mas subir vídeo para essas redes sociais, eu até já desisti do Facebook, vocês devem ter percebido, os ouvintes de lá, eu faço questão de falar isso, que vocês vão lá para o TikTok ou vão lá para o YouTube, porque lá eu continuo, porque são redes sociais mais rápidas para subir os vídeos lá, sabe? O Facebook era terrível, terrível. Tem o Spotify também, que eu coloco lá, o Spotify tá me deixando bem brava, e daqui a pouco, ele é meu xodózinho, porque eu tô nele há mais de um ano, né? Mas ele também tá difícil lá. Mas aí eu tava muito chateada, sabe? Com o tempo, esses dias eu coloquei o vídeo lá no Spotify, já era mais de meio-dia. E eu fico triste, porque eu sei que tem 100 mil pessoas lá ouvindo, e eu fico muito chateada, mas o que eu posso fazer? E aí eu questionando Deus, falando, Senhor, o que eu posso fazer? A minha parte é gravar, é sentar aqui, colocar essa luz na minha frente, ligar a musiquinha e ler. Eu tô fazendo a minha parte, mas daí o negócio não sobe, a internet não funciona. Tô querendo até ir embora desse lugar, para um lugar que tem internet fluida. Aí o Senhor me trouxe nesse versículo aqui, que eu nem sabia que eu ia ler, Gálatas. Olha o que Deus falou comigo. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Nossa, quando eu li esse versículo, chorei assim, sabe? Não posso desanimar, porque tem muito testemunho, gente. Vocês não têm noção da quantidade de gente que é transformado pela palavra de Deus. Não é por mim, não, eu sou só a voz. E os testemunhos que eu vejo, que eu ouço, são incríveis, então eu não posso desanimar. Aí eu posso, sim, me privar da dor de cabeça, do estresse que me causa ter que subir vídeo todas essas plataformas. Então eu escolhi, por enquanto, né, o TikTok, o YouTube e o Spotify. Aí por enquanto tá indo bem, o Spotify tá me oprimindo lá, mas hoje ele foi de boa. Então vamos ver. Vamos ver isso aí. E a Deus falou comigo para não desanimar. Então você também não desanime, que no tempo certo você vai colher. Não desanime de cuidar desse filho seu aí que tá te oprimindo. No tempo certo você vai colher coisas boas dele. Ele vai te trazer frutos e você vai ver que valeu a pena todo o sacrifício que você tá fazendo. Tudo que você planta, você vai colher. A colheita é uma coisa que a gente tem certeza que vai acontecer. Seja ela pro lado do mal, o cachorro do mal que eu falei ontem e a gente leu aqui,
no terreno, né? Ou seja, ela para o lado do bem. Você tem certeza que você vai colher. Então, se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Eu planto a palavra de Deus no coração dos ouvintes. Eu planto a palavra de Deus no coração dos ouvintes. E a palavra de Deus vai florescer, porque eu oro, eu peço a Deus que use a minha voz para alcançar lugares que eu jamais alcançaria, que só o Espírito dele pode alcançar. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então eu quero que você tenha fé através da minha leitura. É por isso que eu leio. E é por isso que eu não desanimo mesmo quando a internet me oprime. Versículo 10. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. As pessoas de perto de nós, né? Da igreja, das nossas comunidades, do nosso trabalho, da nossa casa, dos nossos vizinhos. Porque tem muita gente que não vai na igreja. Tem gente que prega isso como se fosse só o povo da igreja, mas não é. Tem muita gente que não vai na igreja. E aí? Os desigrejados? Não vão fazer bem para ninguém, principalmente para as pessoas da fé? Eu entendo, na minha cabeça, toque de Clay, gente, isso. É que a família da fé é quem está perto da gente. Os nossos amigos, o pessoal do trabalho, que todo dia você está ali no trabalho com eles, os vizinhos, as pessoas que estão perto de você. Não se canse de fazer o bem. Faça o bem a todos, mesmo sem não receber nada em troca. Você está plantando e aquele que planta colhe. Últimos conselhos de Paulo e a saudação final. Vejam as letras grandes que eu estou escrevendo com a minha própria mão. Ele mesmo escreveu. Os que estão forçando vocês a se circuncidarem são pessoas que querem ficar orgulhosas de coisas de pouca importância. Está se preocupando com coisa que está dentro da roupa das pessoas. Está se metendo no corpo da pessoa. Olha que coisa mais absurda. Tem gente que é assim, está se metendo no corpo da pessoa. Você não tem nada a ver se a pessoa está de silicone ou não está, se ela está colocando, sei lá, porcaria no corpo. Não importa, não é da sua conta. Não é da sua conta. Né? Não é da sua conta. Ó, os que estão forçando vocês a se circuncidarem são pessoas que querem ficar orgulhosos de coisas de pouca importância. Eles querem falar, eu consegui. Eu convenci ele de fazer isso ou aquilo. Eles fazem isso somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que praticam a circuncisão obedecem à lei. Nem os que fazem isso obedecem à lei. Olha bem. Porém, eles querem que vocês se circuncidem para que eles possam se gabar de terem colocado o sinal da circuncisão no corpo de vocês. Eles querem que vocês façam o que eles querem para eles ficarem se gabando, para eles falarem, eu mando nele, eu que sou o poderoso aqui, eu que mando. Eu que coloquei a marca, é meu, é igual o boi, que marca o boi assim, para falar que é de tal dono, coloca o brasão do dono, é tipo isso aqui. Tem pessoas que são assim, querem colocar o brasão deles na gente. Não pode, gente, cada um tem que cuidar da sua vida. Não deixe ninguém colocar o brasão dele na sua vida. Você precisa assumir o controle da sua vida, você tem que fazer o que você quer, você já é de maior. Não dá para você ficar só fazendo as coisas para os outros, só dependendo dos outros, só fazendo como se você fosse um boi marcado. Não dá, você precisa tomar o controle da sua vida. Respira fundo e faz o que você quer. Você quer ir no shopping agora, quer largar a louça na pia, larga e vai. O problema é teu, a vida é tua. Você não é um boi marcado. Pessoa que quer fazer circuncisão nos outros, quer obrigar a lei nos outros, ela acha que a gente é boi marcado. Ela quer se gabar de a gente ser o boi dela. É isso que está falando aqui, ó. Porém, eles querem que você se circuncide para se gabar de terem colocado um sinal da circuncisão no corpo de vocês. Mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é por meio da cruz o mundo está morto para mim e eu estou morta para o mundo. Não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não. O importante é que ele seja uma nova pessoa. Então não importa
o que tem por baixo das suas roupas. O que importa é o seu coração, é você estar alimentando as coisas boas ali, ó. Amor, alegria, paciência, benevolência, amar as pessoas, respeitar as pessoas e cuidar da sua própria vida. Não faz nenhuma diferença se ele é circuncidado ou não, o importante é que ele seja uma nova pessoa. E para todos os que seguem essa regra na sua vida, que a paz e a misericórdia estejam sobre eles e com todo o povo de Deus. E para terminar, que mais ninguém crie dificuldades para mim, pois as marcas no meu corpo mostram que eu sou escravo de Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus irmãos. Amém. E assim finalizamos o capítulo 6 de Gálatas. Estou muito feliz, é um livro muito pesado, muito profundo. Tem um monte de gente que fica com raiva, porque quer alimentar o cãozinho do mal lá, né? Quer plantar no terreno do mal e aí vai colher coisa do mal, vai colher a morte da alma, que é o afastamento de Cristo, de Deus, né? Que é o afastamento das coisas boas que o Senhor fez para nós. E assim finalizamos mais um livro, a 21ª temporada do Toque de Clá e a sexta, né? Acho que é a sexta dos vídeos Toque de Clá. Beijão para você e até amanhã. Ainda não sei qual capítulo, qual livro leremos. Se tiver sugestões, por favor, escreva aí nos comentários. Agora só em 3, TikTok, o YouTube e o Spotify. Por favor, escrevam aí qual livro vocês querem que eu leia. Gálatas ganhou da outra vez e agora eu tô esperando aí o Senhor falar no meu coração. Daqui a pouquinho eu tô sentada aqui de novo para ler para vocês. Beijão e até a próxima temporada que vai ser top das galáxias, tenho certeza. Tchauzinho!